Então vamos lá, hoje nós vamos tratar de um assunto que é o capítulo 27 do Evangelho, é o Pedi e Obtereis. Outro dia eu já estive aqui e falei do buscais e acharei, mas hoje é Pedi e Obtereis. Então é interessante que esse capítulo ele vem trazer algumas coisas para a gente, porque eu tenho um amigo que fala, eternos pedintes que somos, a gente vive pedindo, mas será que a gente está caminhando para que as coisas aconteçam, Então esse capítulo, Pedi e Obtereis, ele começa falando da qualidade da prece. E quando a gente está falando de pedir, a gente já está falando de prece, a gente costuma pedir muita coisa através da prece. Então assim, como é que está a nossa prece? Como é que está a qualidade da nossa prece, Será que a gente está assim, se colocando em evidência o tempo todo? Ou será que a gente está percebendo que a gente não deve se colocar em evidência? E principalmente, será que nós estamos fazendo essa prece para que os outros vejam? Ou nós estamos buscando fazer essa prece reservadamente? Porque o ideal é isso, É que a gente vá buscar fazer essa nossa prece de forma reservada. Tem até uma passagem no Evangelho que fala, que quando você for fazer a sua prece, vá para o seu quarto, busque um local onde você se sinta tranquilo, onde você esteja longe das influências das pessoas e vá fazer a sua prece. Porque essa prece, como ele fala lá, faça em segredo a sua prece, porque Deus vai ouvir as suas preces. A espiritualidade vai ouvir. E também não precisa, assim, fazer preces muito longas. A gente está falando de fazer uma prece de qualidade, ser uma prece simples, uma conversa direta. E pedir realmente, Pedir aquilo que a gente precisa. Então, não adianta a gente começar a fazer aquelas preces muito longas. Tem gente que faz algumas preces assim que são meio até automáticas. Tudo bem fazer preces que já são conhecidas ou que a gente faça meio automaticamente. Mas assim, reconheça as palavras que você está falando. É como eu falo, às vezes a gente faz tão automaticamente o Pai Nosso, que às vezes a gente não para ver o quanto é profundo essa oração. O quanto ele fala, o quanto ele nos dá força, o quanto ele traz para nós força, o quanto ele traz para nós assim, a capacidade da gente se perdoar e perdoar o próximo. Então assim, vai fazer uma prece, faça uma prece consciente. Fale cada palavra conhecendo o seu significado, entendendo o que você está falando. Então assim, busque fazer uma prece em segredo. Faça uma prece. Converse com o seu mentor, converse com Deus, converse com Jesus. Ele é um amigo nosso, não precisa se fazer uma coisa tão difícil. E aí a gente vai fazendo assim, evitando preces muito longas. Porque tem gente que acha que é assim, a quantidade de palavras que vai fazer a espiritualidade ouvir, E aí você fica falando aquele monte de coisa, um monte de coisa. Gente, a espiritualidade não é surda. Eles ouvem muito bem o que a gente fala. Então, assim, não precisa ficar falando um monte de coisa. E não precisa, principalmente, ficar usando palavras que a gente mesmo, às vezes, não sabe o significado direito. Vamos conversar de forma simples. A simplicidade é muito importante nessa qualidade da prece. Às vezes, você acordar de manhã e levantar e falar assim, obrigado, meu Deus, acordei mais um dia. Hoje eu preciso da sua ajuda. Olha que prece poderosa. A gente está admitindo que a gente precisa de ajuda. Uma coisa simples. Assim, a simplicidade nos traz essa força que a gente precisa quando a gente fala de pedir e obtereis, Como é que a gente vai continuar pedindo as coisas se a gente não tem nem qualidade naquilo que a gente pede? A gente nem sabe conversar direito com a espiritualidade, a gente não sabe conversar direito com nosso mestre Jesus, ele que está sempre nos ouvindo. Claro que você não vai inventar uma forma de falar diferente, você vai falar do jeito que você fala mesmo, E tem gente que gosta, fala mesmo umas palavras difíceis, mas assim, se é dele, tudo bem, Não tem problema. E é importante que a gente procure, primeiro, começar a fazer as preces, perdoar. Como é que a gente vai pedir alguma coisa? Como é que você vai chegar no altar de Deus, de Jesus, para pedir alguma coisa se você ainda não perdoou as pessoas que estão ao seu lado? Você não perdoou as pessoas que você acredita que sejam seus inimigos. Então vamos buscar o perdão.
né? Tem uma passagem aqui, inclusive, no Evangelho, que ele trata disso. Ele fala assim, antes de levar a sua oferenda ao altar, volte e se concilie com seus inimigos. Perdoe. Porque... Não vou procurar, não. Por quê? Porque como é que você vai fazer uma prece de qualidade se você não tem o perdão dentro de você? Como é que você consegue perdoar outras pessoas se você não se perdoou? Então vamos buscar o perdão, vamos perdoar aquelas pessoas que pensamos, às vezes, ser nossos inimigos, porque às vezes a outra pessoa nem sabe que ela é sua inimiga. Então vamos começar fazendo isso, perdoando as pessoas, purificando o nosso coração, deixando ele mais leve, e isso traz para nós até uma sensação melhor. A gente se sente melhor quando a gente faz isso, porque você tira um peso do seu coração. E às vezes você tira um peso das costas também, né? E quando a gente começa a perdoar, a gente começa a entender que as pessoas, naquele momento em que alguma coisa aconteceu, era o entendimento dela. E quando a gente lembrar que cada um está no seu tempo, né, nós estamos no nosso tempo, mas as outras pessoas estão cada um no seu tempo, a gente começa a entender porque as pessoas têm ações diferentes das nossas. Né? A gente às vezes não perdoa nem o que nós fizemos lá atrás, sendo que quando a gente tomou aquela atitude, era o entendimento que a gente tinha naquele momento. Então assim, estava errado? Para o que você raciocina hoje, estava errado. Mas naquela época não estava. Era o que você entendia. Então perdoe quem você foi, para que você possa trazer essa energia de volta, trazer essa tranquilidade de volta para o seu coração. E aí sim, a sua prece, ela vai se tornar mais eficiente. Ela vai ter qualidade. Porque você passa a trazer dentro do seu coração uma energia melhor, um sentimento melhor. Né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu sinto tanta raiva daquela pessoa. Mas o detalhe é como você trata essa raiva. Como você trata esse sentimento de raiva? Você autoalimenta a raiva para que ela continue criando raiva dentro de você? Ou você... Porque a gente sente raiva mesmo, gente. É normal, é natural a gente sentir raiva. E às vezes a gente precisa sentir raiva, para que a gente possa ter esse sentimento e falar, e agora, o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou tratar essa raiva? Vamos mudar. Faça daquele sentimento um momento para você conseguir perdoar. Não estou dizendo que é fácil. E nem que vai ser assim, na primeira vez que eu tentar eu vou conseguir. Com certeza não. Mas se você começa a entender o porquê você tem raiva da outra pessoa, o porquê a outra pessoa te irrita, você começa a perceber que, na verdade, talvez assim, ela esteja sendo só o gatilho para aquela sua raiva. E aí, às vezes, ela nem sabe que está sendo esse gatilho. Então, vamos mudar esse sentimento, mudar essa energia, transformar isso de alguma forma numa energia de amor e mandar isso para outra pessoa. Fazendo isso, você está trazendo leveza para o seu coração, para a sua mente. Você tira peso que você está carregando que não é seu. E aí você começa a perceber que a sua prece começa a ter um pouco mais de qualidade, porque ela é mais sincera, ela se torna mais leve, né? E a gente começa a perceber que quando a gente admite que nós não somos perfeitos, que a gente sente raiva, que a gente sente, às vezes, uma vontade de ir lá esganar mesmo a pessoa, mas assim, a gente começa, nós somos pessoas, eu falo sempre isso, nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. A gente está caminhando para a perfeição. Vai levar muito tempo, mas se a gente parar de caminhar, a gente estaciona nisso e não consegue sair disso mais. Mas daí, à medida que a gente vai admitindo que nós não somos perfeitos, que nós também cometemos erros, que as pessoas cometem erro, a gente começa a perceber que a nossa prece, ela vai trazer, de certa forma, uma capacidade da gente enxergar que a gente precisa ser humilde. A nossa humildade precisa ser trabalhada. E não é assim a humildade de ficar só querendo fazer tudo pelos outros, ajudar tudo. Não. É você se reconhecer. Reconhecer que a gente comete erros. Reconhecer que nós não somos perfeitos. E pedir, né, para os nossos
mentores. Tem gente, por exemplo, se alguém segue, por exemplo, a religião católica, eles vão pedir para um santo, vão pedir para Nossa Senhora, vão pedir para algum santo. Pedir isso com fé, com humildade. Quando a gente pede para a espiritualidade superior ajuda, nós temos que ter humildade, entendendo que nós não somos perfeitos, que nós também cometemos erros. Então vamos pedir para que a gente cometa o mínimo de erros possíveis, para que a gente possa então mudar isso que a gente sente dentro de nós, isso que a gente está tentando mudar. Vamos ter uma qualidade da prece um pouco melhor, né? E é interessante que quando a gente fala em humildade, né, tem gente que fala assim, nossa, mas eu ajudo tanta gente, eu faço tudo pelos outros, né? A pessoa fala tanto, e ela fala assim, eu sou uma pessoa muito humilde. Eu até brinco e falo às vezes assim, né, essa pessoa tem orgulho de ser humilde, né? Assim, tem mesmo, assim, ela é humilde, ela fala para todo mundo, mas gente, o que ela está desenvolvendo ali? É o orgulho. Cuidado para a gente não desenvolver o orgulho. Né? A humildade às vezes está numa conversa. A humildade às vezes está em você sentar com alguém que está precisando ser ouvido e ouvir. Levar uma palavra. Levar uma ajuda, às vezes física, material. Mas não ficar esperando nada em troca. E aí quando você começa a fazer isso, e quando você agradece a oportunidade, gente, ao agradecer uma oportunidade é uma prece. Que bom que eu tive a oportunidade de ajudar uma pessoa, que bom que eu tive a oportunidade de levar uma palavra para alguém. Sem orgulho, sabe? Só porque a gente teve, não esperando nada em troca. Então a gente começa a mudar. Até porque, assim, quando a gente começa a enxergar os nossos defeitos, a gente começa a mudar. Porque, assim, eu não vou ser aquela pessoa que vê um defeito e fala assim, não, eu sou um trator mesmo e passo por cima das pessoas e vai continuar sendo assim. Gente, não dá certo isso. Se você começa a perceber que você está fazendo as coisas e isso está incomodando as pessoas, está agredindo de alguma forma as pessoas, está na hora de você mudar. Reconhecer os nossos defeitos. Todos nós temos defeitos. Eu tenho muitos ainda para corrigir. Né? E talvez eu até tenha mais do que muita gente. Eu só não sei ainda quanto eu tenha mais ou quanto tenha menos. Ainda bem, né? Mas, com certeza, eu tenho que reconhecer os meus defeitos. Para poder ir melhorando. Para que quando eu for fazer a minha oração, eu tenha conhecimento de que eu não sou perfeito, que eu tenho defeitos, e que quando eu vou pedir alguma coisa, eu tenho que pedir alguma coisa realmente com fé. Com humildade. Sabendo que eu vou receber de acordo com o meu merecimento. Né? Eu não vou receber tudo aquilo que eu quero só porque eu quero, eu vou receber aquilo que eu mereço. Aquilo que a espiritualidade entende que é o que eu posso receber naquele momento. Mas assim, à medida que a gente percebe que nós temos defeito, a gente também percebe que nós temos algumas qualidades. Mas o mais importante é a gente não se comparar com as outras pessoas. Puxa, eu gostaria de fazer igualzinho aquela outra pessoa. Não, faça como você sabe fazer. Não queira ser igual aos outros. Não se compare com as outras pessoas. Não dá para você comparar qualidades ou defeitos com as outras pessoas. Eles são só seus. Se você tem qualidades, explore isso. Explore as suas qualidades. Para que você possa agir no bem. Para que você possa levar aquilo que você tem de qualidade para as outras pessoas. Para que elas recebam, de alguma forma, um auxílio, uma ajuda. Com aquilo que você sabe fazer bem. E às vezes a gente sabe fazer algumas coisas tão bem, a gente sabe conversar tão bem com as pessoas, e a gente fica evitando de conversar. Às vezes a gente sabe cozinhar muito bem, e não cozinha. Por preguiça, por uma série de coisas. Então assim, vamos usar as nossas qualidades para ajudar as pessoas. E aí a gente vai, né, evitando de comparar com os outros, a gente vai melhorando essa nossa qualidade na nossa prece. A gente vai fazendo preces mais simples, mais humildes. A gente vai pedindo coisas que estão dentro do que a gente pode receber. Já que a gente está falando de pedir, né? Pedir e obtereis, assim, como é que você pode querer receber alguma coisa se você está pedindo o tempo todo, mas você também não tem a fé?
necessária de que você vai receber aquilo. Eu falo que isso é como jogar na loteria, né? A gente joga, se vai ganhar ou não, eu não sei, mas eu jogo. Aí você começa a pedir as coisas. Se eu vou receber ou não, eu não sei. Qual a fé que você tem que você vai receber? Nenhuma. Né? Eu comparei com a loteria, porque a loteria tudo bem. Eu até falo assim, a loteria é um jogo de azar, né? Vai que eu dou o azar de ganhar. Como são jogos de azar, né? Mas será que a gente está pronto para isso? E a gente vai lembrar o seguinte, né? Deus, ele nos concede uma série de coisas todos os dias. Às vezes você precisa pedir, às vezes não. Ele nos concede coragem, paciência, resignação. Será que nós somos resignados naquilo? Eu parei de pedir paciência, tá, gente? Eu parei de pedir paciência. Porque se eu peço paciência, parece que começa a acontecer um monte de coisa para testar a minha paciência. Então, assim, já que a minha paciência não é muito forte, eu paro de pedir. Mesmo assim, continua acontecendo algumas coisas para testar a minha paciência. Quer dizer, assim, mesmo que eu não peça, vem. Então, assim, chega de pedir paciência. Mas se tiver que vir, que me vem, então, iluminação para eu ter paciência naquele momento. Né? Para reconhecer que eu preciso, naquele momento, ser paciente. Mas coragem sempre vem. Resignação, se a gente pedir, vai vir. Vem, essas coisas vêm para a gente. A prece, ela é poderosa. Né? Quando a gente se liberta de pesos, e quando a gente reconhece que a gente precisa de auxílio, essas coisas vêm para a gente. Porque a gente começa a acreditar, começa a ter fé de que a gente vai receber essas coisas, né? E aí, como é que funciona, né? A gente começa a pedir as coisas. Mas como é que a espiritualidade, como é que eles vão agir conosco? Né? Só porque a gente pediu vai chegar? Não. Eles vão criar meios para que você consiga alcançar aquilo que você está pedindo. A espiritualidade não vai te dar tudo assim, sem esforço. Ela vai criar meios para que você, com os seus próprios esforços, vençam as dificuldades. Mas ela vai te mostrando o caminho. Então, à medida que você vai pedindo com mais fé, ela se torna mais eficaz. E à medida que você vai tendo humildade, sinceridade na sua fé, e percebendo que você está recebendo coragem, paciência, resignação, os caminhos vão aparecendo para você resolver aquelas dificuldades que você está passando. Até porque, né, a gente sabe que tudo passa. O que é bom passa e o que é ruim passa também. Né? Tudo vai passar. Agora, o tempo que leva para passar é o que parece que a gente dá mais valor ao que está ruim, né? Às vezes aquela situação ruim durou menos tempo do que a situação boa, mas a gente só valoriza o que é ruim. A gente dá muita força em situações ruins para coisas que não precisavam. Daí a gente termina e passa e fala assim, poxa, era só isso que eu precisava ter feito para resolver? Quanto tempo eu perdi nisso? Então, assim, tudo passa. O que é ruim passa. E o que é bom passa também. Mas a gente tem que estar ciente disso. Vai passar porque às vezes a gente precisa que aconteça algumas coisas na nossa vida para que a gente tenha meios para vencer outras dificuldades. Quem que nunca passou por uma dificuldade e nunca olhou para trás e falou assim, quanto eu cresci depois do que eu passei por aquilo? E aí a gente volta e fala assim, puxa, será que realmente eu passei por um problema? Ou será que eu passei alguma coisa que me fortaleceu e me fez hoje uma pessoa mais forte e que me fez buscar caminhos que eu superei todas as dificuldades? Então, às vezes, a gente valoriza o que é ruim, as dificuldades, e a gente fica naquela energia. Mas, na verdade, a gente esquece de perceber por que isso está acontecendo. Por que eu estou passando por isso? O que eu preciso fazer para superar essa dificuldade? Isso acontece com bastante frequência, porque a gente faz isso sem perceber. Porque, de certa forma, a gente foi condicionado a fazer dessa forma. Vocês perceberam que todo mundo, eu acho que sim, né, que a grande maioria percebe que a gente é condicionado a valorizar o que é ruim. Ninguém é condicionado a valorizar o que é bom. Enquanto você está naquele momento bom, parece que você está vivendo. E como é que você sabe que o momento é bom? O momento é bom quando você quer que ele dure mais um pouquinho.
Eu falo que assim, a felicidade você encontra em pequenos momentos. Aquele momento que você queria que durasse mais uma hora, mais meia hora, que acontecesse mais uma vez, poxa, a gente percebe naquele momento, eu estou vivendo um momento feliz. E a felicidade, ela nos reforça, mas as dificuldades também, porque elas fazem a gente se mexer, elas fazem a gente buscar soluções. Então, tudo acontece na nossa vida para que a gente progrida. Então, não existe nada assim que a gente não consiga superar. Às vezes vai necessitar de um esforço um pouquinho maior, mas a gente também não pode ficar acomodado, né? Não dá para você sentar na beira do caminho e ficar esperando a solução passar. Você tem que levantar e caminhar, buscar essa solução, para que a espiritualidade possa trazer para você um meio, né, de ajudar você. Né? Ela não vai tirar de você o mérito da ação. Né? Não vai tirar. Porque senão seria muito fácil. Mas aí é igual aquela criança, por exemplo, que ganha tudo que quer. Mas ela também não dá valor nenhum ao que ela ganha. Né? Ela acabou de ganhar um presente caro e no dia seguinte ela já quer outro. O quanto custou aquele presente para ela? Nada. Não tem valor nenhum. Só teve valor para os pais que se esforçaram, para quem se esforçou. Para quem se esforçou para trazer aquilo, aquilo teve muito valor. Mas para quem recebeu sem esforço, não tem valor nenhum. Isso acontece na nossa vida o tempo todo. E a gente passou por isso várias vezes. E só depois de um bom tempo que a gente fala assim, puxa, eu tinha isso e não dei valor na época. Não deu valor porque talvez tenha chegado sem esforço. Aquilo que a gente faz e tem um esforço por trás, tem valor. Então é importante que a gente comece a ficar atento a essas coisas, né? A espiritualidade não vai tirar da gente o mérito da ação. Mas ela vai ajudar quem se ajuda, quem ajuda a si mesmo. Se você tem motivação para fazer as coisas, e motivação é a ação que leva motiva a ação, né, um motivo para a ação, e se você tem movimentação, ou seja, você tem uma ação de movimento, você começa a alcançar as coisas. Porque necessita da ação para que as coisas aconteçam. Nada vai chegar de graça, né? Eu tenho um amigo que fala uma coisa assim, ele fala assim, nem almoço a gente ganha de graça. Mesmo que você não tenha pago por aquele Marmitex, alguém pagou. Entendeu? Nada vem de graça, não existe nada de graça. E é verdade. Né? Não existe nada de graça. Eu lembro que no Sebrae, eu falava de... Toda vez que eu falo do Sebrae, né? A gente falava das pessoas que falam assim, nossa, alguém tem 100% de lucro em cima dele. Não, gente, não existe 100% de lucro. Não existe. E a gente pode levar isso assim para o nosso dia a dia. Nada tem 100% de lucro na nossa vida. Se você teve que gastar um tempo, já gastou alguma coisa. Se você gastou uma sola de sapato, já teve um custo. Entendeu? E mesmo que você tenha roubado alguma coisa para vender, você teve que pegar e sair correndo. Você teve que ter um esforço. Entendeu? Eu às vezes brinco, eu falo que eu tenho um relógio que eu ganhei na corrida. Não foi esse. Aliás, eu perdi ele numa corrida também. Porque eu corri mais que o antigo dono. Né? Quer dizer, até isso teve esforço. Então, nada chega de graça pra gente. Tudo claro que eu usei um exemplo péssimo, né, falando de roubar alguma coisa. Mas assim, só pra gente entender que tudo necessita de algum esforço. Tudo tem um custo. E a espiritualidade não vai tirar da gente o mérito da ação. Nós vamos ter que nos movimentar. A gente vai ter que se esforçar para alcançar aquilo que a gente está pedindo. Né? Não adianta eu pedir emprego e não sair de casa para distribuir currículo e nem aceitar alguns empregos temporários para eu me manter ativo e para as outras pessoas me enxergarem, saberem que eu trabalho naquela área. Às vezes a gente tem que aceitar alguma coisa, mas para ser enxergado por outros. Aquilo vai ser uma ponte para o nosso caminho, para aquilo que a gente está pedindo. É importante que a gente tenha essa visão, né? E é interessante que é o seguinte, isso está bem frisado no Evangelho. O que o homem, eu até escrevi essa frase aqui, o que o homem quer ser socorrido por um milagre. É verdade, né? A gente quer. Sem despender o mínimo de esforço. Todo mundo fica esperando um milagre.
mas a gente não se movimenta para que o milagre aconteça. Né? Tem gente que fala assim, não, eu vou a pé daqui até Aparecida, se acontecer tal coisa. Bom, se acontecer tal coisa, você vai a pé. Mas espera aí, você está negociando com Deus então? Então isso não é mais um milagre, é uma barganha? Você está trocando algum favor e aí em troca você faz outra coisa? Ou você está se movimentando para alcançar aquilo que você está pedindo? É diferente. É diferente. Né? Se você tem alguém que você quer que alcance uma cura, não adianta ela querer alcançar a cura se ela não se cuidar, se ela não seguir os preceitos médicos, se ela não segue as orientações, se ela não cuida do próprio corpo. Né? Às vezes a cura que ela precisa é uma cura espiritual. Ela cuida do espírito dela? E já perceberam que as pessoas, às vezes, quando cura o espiritual, cura a doença? Porque muitas das doenças são reflexos dos nossos problemas espirituais. Elas vêm para nos alertar. E aí a gente fica pedindo a cura, mas a gente não busca a solução. Todos nós temos algum problema, gente, que com certeza vem de alguma, vamos dizer assim, necessidade de cura espiritual. Bom, eu já tomo todos os dias, né? Mas eu posso continuar aqui. Não, eu já tomei passe ontem também. Então tudo bem. E aí então a gente vê, né, que o milagre não vai acontecer se você não se movimentar. O milagre não vai acontecer se você não tomar atitudes, se você não se esforçar. O milagre acontece quando você tem ação. Porque as leis de Deus são imutáveis, as leis divinas são imutáveis. Talvez a gente espere por uma cura que não vai acontecer e a gente fala assim, nossa, tal pessoa recebeu a cura, eu não. Gente, Deus, ele é soberanamente justo e bom. Ele não foi com a cara de um e não foi com a cara de outro, fala assim, não, eu vou dar a cura para ela, mas eu não vou dar para ele. Ele vai trazer a cura para ela se for o merecimento dela. Se ela fizer todas as ações necessárias para se curar. Se ele não fez nada, como é que Deus vai ajudar ele? Já trouxe uma doença para você já viu, né? Você vai ser ajudado também. Mas você tem que ter ação. Então aí a gente começa a ver assim, a ação da prece. Como é que funciona, né? A prece. E a transmissão do pensamento. É outro, continuando ali no capítulo, né? Uma vez que você dirige um pensamento para um ser qualquer, olha como fala o Evangelho, na terra ou no espaço. Por que ele fala na terra ou no espaço? Porque ele se refere de encarnado para encarnado, ou de encarnado para desencarnado, ou o contrário. Né? De desencarnados, de espíritos, para nós que estamos encarnados. A gente acha que não, mas às vezes aquela nossa família espiritual que já está lá, eles estão vibrando pela gente. E basta que a gente crie essa ligação mental para que ela realmente aconteça. Basta você pensar na pessoa que você já criou um vínculo mental com ela. Nós temos uma, que a gente chama, né, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento. Quando você pensa em alguém positivamente, você já está mandando energias positivas para aquela pessoa. Quando você pensa negativamente, você está mandando energias negativas para aquela pessoa. A gente só não pode esquecer de uma das leis, né, que é a lei do retorno. Quando você manda uma energia negativa, volta energia negativa para você. Quando você manda energia positiva, volta energia positiva para você. Quer passar? Então é assim, como é que você está tratando a sua prece? Como é que está sendo a ação da sua prece? Quando você se liga a alguém, você se liga pensando positivamente? Quando a gente vai tomar passe, isso eu sempre falo, quando você for tomar o seu passe, pense nas pessoas que você gostaria que estivessem indo com você tomar o passe. Só de você pensar nelas, você já criou uma ligação fluídica, uma ligação mental, e elas estão indo lá com você, recebendo esse passe. Então aquilo que está sendo bom para você vai ser refletido para elas. Levem elas com vocês. Sabe, hoje
Hoje eu já pensei no meu pai várias vezes, porque ele estaria completando 85 anos hoje se ele estivesse vivo. Então hoje, durante o dia, eu já mandei para ele muitas preces. Sempre assim, que você esteja bem, que você possa estar num lugar muito bom, que a gente possa voltar a se ver. Até porque, assim, eu espero que um dia eu reencontre com ele, não mais como pai e filho, mas como irmão, dentro daquela família espiritual que a gente criou. E eu espero que um dia eu encontre com ele mesmo. E encontrar ele bem. Eu espero que eu esteja bem para encontrar com ele. Né? Porque, claro que a gente sente falta das pessoas que foram. Mas a gente está mandando energias positivas? Ou será que a gente está o tempo todo falando assim, ah, que saudade que eu tenho de você, ah, se você estivesse aqui, ah, como você me ajudava nisso. Gente, você só está levando problema para ele, ele está lá do outro lado e você só está deixando ele triste, porque ele continua preocupado com você. Pensa positivamente. Puxa, tomara que você esteja num lugar muito bom. Tomara que você tenha sido resgatado, tomara que o seu retorno do sono da passagem tenha sido muito bom, que você tenha evoluído, que você tenha resolvido muito das coisas que você veio resolver aqui, que essa passagem que a gente tenha passado juntos tenha sido proveitosa, que a gente só tenha lembranças boas das pessoas. Né? Quando a gente tem lembranças boas, é assim, esquece as coisas ruins que aconteceram, lembre das coisas boas. Mande pensamentos positivos. Às vezes ela está precisando desse pensamento positivo e você não manda, você só manda preocupação. Vamos parar de mandar preocupação. Né? Vamos parar. O tio da minha esposa, ele foi padre por 40 anos em Amparo. E eu acho que ele até sabia que eu era espírita, porque na família não podia contar muito, né? Mas ele sabia, porque a gente conversava assim, ele vinha conversar, as conversas deles eram muito, muito boas. E eu lembro que uma vez a gente estava num velório e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, nós nunca perdemos ninguém aqui. Nunca perdemos ninguém. Nós ganhamos alguém para interceder por nós lá do outro lado. Gente, um padre falando isso para mim, eu achei o máximo. Eu guardo isso até hoje comigo. Porque é verdade. Mas depende do que a gente manda para elas. Será que a gente está assim, só fazendo pedidos que vão dar trabalho para eles lá? Ou será que a gente está fazendo pedidos que vão deixar eles numa situação melhor? Vão fazer eles se sentir bem. E aí sim eles vão querer nos ajudar. Porque eles também ajudam a gente de lá para cá, sem a gente perceber. Quantas vezes você está assim em algum lugar, né? E quantas vezes eu falo da avó Sara? Às vezes eu estou num lugar e falo assim, nossa, a avó Sara já tinha falado isso para mim uma vez, que era assim, assim. Poxa, naquele momento ela estava pensando na gente. Né? E eu brinco, né? Eu sempre falei isso. Essa senhora, a dona Sara, que morreu com 92 anos, né? 90 anos, ela tinha uma cabeça melhor que a mãe e a neta juntas, sabe? Devia estar assim, uns 40, 50 anos à frente de todo mundo. Que pessoa esclarecida, aberta. E como ela trazia só coisas boas. Coisas boas. O tempo todo. Quando a gente falava de alguém que já tinha se partido, ela só contava coisa boa. E só desejava coisas boas para aquela pessoa. Que pessoa bacana. Que oportunidade que a gente teve de conviver com ela. E com certeza ela deve estar lá em cima ajudando. Todos aqueles que fazem parte da família espiritual dela e daquelas que fizeram parte da família aqui, terrena. Porque o fato da gente estar juntos hoje não quer dizer que todos nós sejamos da mesma família espiritual. Mas nós estamos numa família terrena. Então a gente tem que criar essa fraternidade entre nós, porque de repente quando nós voltarmos lá, essa pessoa ou nós vamos fazer parte de uma família espiritual que está lá esperando pela gente. Que está lá torcendo pela gente, vibrando pela gente. E a gente está aqui, batalhando em coisas ruins e não batalhando em coisas boas. Né? A partir do momento, então, que a gente cria esse pensamento positivo, que a gente cria meios, a gente cria formas para que, e meios, né, para que se sustente essa fé, para que se sustente essa energia positiva. Né? E como é que a gente consegue ver isso? Quando a gente começa a perceber que as coisas ao nosso redor começam a ter boas resoluções. E nós também passamos a buscar boas resoluções na nossa vida.
né? Ninguém vai conseguir mudar o outro. Você só vai mudar o outro quando você mudar. Quando você muda, as pessoas enxergam a mudança em você e começam a querer mudar também. Então não é você que está mudando o outro. Você tem que mudar o seu comportamento, as suas atitudes. A gente de vez em quando vai dar uma escorregada? Vai, faz parte. Mas na maior parte do tempo a gente tem que buscar isso. Um bom comportamento, boas soluções, boas resoluções, boas palavras. Sabe, evitar essas energias negativas que se distribuem hoje por todos os meios digitais, né, falados. A gente só recebe energia negativa, ninguém fala do que é bom. E quando fala é muito pouco. Vamos mudar. Vamos parar de ouvir notícia ruim e vamos buscar notícias boas. Vamos saber se houve uma melhora, por exemplo, na medicina para alguma coisa. Esses dias, nós estávamos conversando com alguém que falou que a mãe dele recebeu um chip mesmo, na cabeça, é uma tecnologia nova. Gente, o mal de Parkinson dela quase que acabou. Um negócio bacana. Quer dizer, então, assim, aquilo criou um fluxo elétrico, um fluxo vibracional mesmo na pessoa, e amenizou, e ela praticamente não tem mais sinais. E a gente falou assim, caramba, eu nem sabia que a tecnologia já tinha chegado nisso. Por quê? Porque a gente parece que só busca o que tem de ruim, a gente esquece de olhar o que tem de bom. Quanta coisa mudou. E a gente fica preso em coisas do passado, às vezes, esquecendo que as coisas estão mudando. Então vamos criar novos meios, vamos inspirar. E a gente inspira, né? À medida que a gente vai tendo boas soluções, boas resoluções, a gente inspira nas pessoas coisas boas, coisas sãs. A espiritualidade sempre vem nos trazer alguma coisa que seja assim, para nos trazer sanidade mental. É a gente que fica relutando em não aceitar. Nós que somos teimosos. Eu tenho certeza que aqui isso não acontece, ninguém é teimoso. Né? Eu, pelo menos, sou muito. Mas, e à medida que a gente vai criando, né, na sequência aqui, quando a gente fala da prece, da ação da prece, à medida que a gente vai criando então essa prece, com fé, com força, com consciência, a gente vai criando força moral. Essa força moral que é necessária para a gente vencer as dificuldades. A gente vai se tornando moralmente melhor. E aí as dificuldades parece que vão se tornando cada vez mais fáceis de resolver. Né? A gente começa a perceber que as coisas não são tão ruins quanto parece. Basta um esforço, basta um reconhecimento, basta uma mudança moral para a gente começar a reconhecer que as dificuldades podem ser superadas. Porque se a gente só se foca no problema, a gente vai continuar alimentando o problema. Se você foca na solução, você encontra a solução e resolve o problema. E aí você supera aquela dificuldade, aquele problema. Eu nem falo tanto problema, mas assim, são desafios que a gente vence todos os dias. Mas o legal do desafio é esse, né? É enfrentar o desafio. É superar o desafio. Bom, e uma coisa interessante, né, é que quando a gente vai fazendo isso, adquirindo essa força moral, a gente começa a voltar para o caminho, porque a gente chama de caminho reto, que é o que é certo, praticar o que é certo. Assim, não é porque todo mundo está fazendo errado que eu vou fazer também. Né? Até porque a gente sabe que um erro não justifica outro. Todo mundo fala, não, mas todo mundo faz assim. Não, não é porque todo mundo faz assim que eu vou continuar fazendo errado. Eu vou mudar. Vou passar a fazer o certo. E aí você começa a voltar para o caminho. Né? Porque é muito mais fácil a gente sair do caminho. Os atrativos são melhores, né? Mas voltar para o caminho te traz benefícios. Benefícios que você vai colher lá na frente. Então é muito importante que a gente tenha essa visão, né? E quando você começa a voltar para o caminho e começa a pedir coisas boas, coisas que você pode suportar dentro da sua vida, a gente começa a ver o seguinte: muitos dos males que aconteceriam conosco começam a se afastar.
começa a parar de acontecer coisas ruins na nossa vida, porque nós estamos numa energia vibracional muito maior. Então, eu até falo sempre, né? Quando você começa a viver em oração, não é ficar o tempo todo rezando, com o texto na mão, não. É viver em oração assim, praticando o bem, praticando boas resoluções, procurando seguir o caminho reto. Parece que a espiritualidade que é inferior, né, a espiritualidade ruim, ele não consegue alcançar a gente. E tem um motivo para isso. Porque quando você começa a caminhar nesse caminho reto, nessa assertividade, buscar mais isso, você cria em torno de você uma energia de amor. O amor dói. Dói para as pessoas que são ruins. Para os espíritos ruins, eles sentem aquilo como se estivesse queimando eles. Né? Porque eles não querem aquilo. Mas quando você vibra amorosamente para alguém, você consegue afastar até os males daquela pessoa, vibrando amorosamente. Olha como é importante você ter a sua prece com uma boa qualidade e com ações assertivas. Buscar o máximo possível disso. Né? E claro, vai desviar até ações ou males que aconteceriam pelos nossos próprios atos, né? Então, se você começa a mudar e começa a ter assim uma atitude melhor, muito do que aconteceria pelos seus atos ruins deixam de acontecer, porque não vão chegar mais em você, porque agora a sua vibração é outra. Hoje eu fiz um comentário interessante, né? Quando você está com uma vibração alta, vocês já perceberam que nem gripe a gente pega? Parece que a gente fica um tempão assim, você fala assim, nossa, faz tanto tempo que eu não pego uma gripe. Aí dá até vontade de perguntar, né? Mas por quê? Você está sentindo falta da gripe? Né? Não estou sentindo falta, mas então você está vivendo uma vibração tão boa que nem dá tempo de ficar doente mais. Né? A minha avó falava, né, que quem trabalha não tem tempo de ficar doente. Quem trabalha no bem também não tem tempo de ficar doente. Né? Não quer dizer que a gente tenha que ficar assim, trabalhando o tempo todo, com trabalho sem retorno. Não, trabalhar de forma positiva. E aí realmente, a gente nem se preocupa, não vai dar tempo de ficar doente, porque você vai estar bem. E você vai conviver com pessoas que às vezes estão precisando de ajuda e estão doentes, e você não fica doente. Quantas pessoas que passaram por toda essa quarentena sem pegar uma doença? Não pegaram Covid, não pegaram gripe, não pegaram nenhum resfriadinho assim, nada. E você vai conversar com as pessoas, são pessoas assim, o tempo todo está tudo bem. São pessoas alegres, né? Assim, nossa, que bacana, né? Tem que ter isso como exemplo, para a gente poder levar isso para a nossa vida, levar isso para as outras pessoas, né? E claro, quando a gente for fazer pedidos, não ultrapassar o limite do necessário. Gente, como a gente pede coisa que a gente não precisa. Como a gente pede coisa que não é pra gente. Ou que a gente nem sequer consegue suportar se vier. Vamos ser mais simples e pedir coisas que estão ao nosso alcance, que estão dentro da nossa capacidade. E à medida que você vai criando melhorias e melhorando a sua capacidade, você vai conseguir receber coisas maiores. E elas vão chegar. Vão chegar por quê? Porque você já tem condições de suportar. A espiritualidade não manda coisas que nós não temos condições de suportar. Por isso que eu falo, peça o necessário. Peça aquilo que você realmente precisa, com simplicidade, com fé, com humildade, e você vai receber. Com certeza vai receber. Bom, eu já tinha falado isso, mas assim, o Evangelho reforça dizendo que está no pensamento o poder da prece. Não depende de palavras, nem do lugar, nem do momento. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente está passando assim por um momento ruim e a gente esquece de fazer uma prece. Então assim, ela não depende do lugar, não depende das palavras que você usa. Ela depende do poder da mente, o poder da prece está na mente, né? No pensamento. É aquilo que eu comentei no começo, é você levantar de manhã e falar assim, puxa Deus, obrigado, hoje vai ser um dia melhor, eu preciso da sua ajuda,
mas hoje vai ser um dia melhor. Simples, e a gente vai receber. Ele vai fazer tudo para que o nosso caminho seja um dia melhor. Mas não é que ele vai fazer e a gente não vai ter que fazer nada. Ele vai mostrar os caminhos para a gente fazer. E aí aquele dia vai ser melhor. E aí no dia seguinte vai ser melhor ainda. Porque a gente vai acordar de novo, ou antes de dormir vai agradecer. Puxa, olha, hoje foi um dia que praticamente tudo deu certo. Amanhã eu vou acordar e continuar nessa vibração para que tudo continue dando certo. A gente até dorme melhor, né? Dorme até melhor, né? Então tá bom. E, bom, só para a gente finalizar aqui, ele traz aqui uma coisa interessante, que a gente faça preces inteligíveis. Tá? Eu tinha comentado aqui da gente fazer, quando a gente for fazer prece, não usar palavras muito difíceis, principalmente quando a gente estiver com outras pessoas, não ficar usando palavras que ninguém conhece. Tem gente que gosta de falar difícil, né? Mas assim, isso não traz nenhuma vantagem. Né? Eu, por exemplo, assisti uma vez uma missa, onde uma parte da missa foi em latim. Gente, eu achei maravilhoso a sonância e tudo aquilo, mas eu não entendi nada. Eu não entendo latim. Alguma coisa a gente até entende, porque o italiano é muito próximo do latim, né? Aliás, o italiano standard, para quem não sabe, ele foi escolhido da forma como ele é, porque ele era mais parecido com o latim. Mas isso é coisa histórica, né? Mas assim, então assim, algumas palavras a gente entende. Mas se você faz uma prece que ninguém entende o que você está falando, às vezes o coração até fica emocionado, a gente se sente bem, mas o que isso trouxe para nós se a gente não entendeu o que estava sendo pedido? Não trouxe a informação necessária que a gente precisava naquele momento. Não trouxe o conhecimento. E é muito importante que a gente busque o conhecimento. O conhecimento, ele nos traz iluminação. Ele traz sabedoria e traz iluminação. E a iluminação, quando você alcança a iluminação, ele liberta você. Então, quando a gente for fazer esse pedis e obtereis, vamos fazer prece simples, com humildade, pedindo coragem, de forma que seja clara, para que todos entendam, quando você estiver pedindo com as pessoas. Porque quando você ora em conjunto, isso tem uma força maior ainda. Quando todos estão uníssonos naquele sentimento, naquela vontade, naquele pensamento. Isso traz uma força muito grande.